Olá pessoal, mais um vídeo de pontos importantes. Hoje, dando uma atenção aos eletrodos que nós usamos em eletro de baixa e média frequência. Tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, isso aqui é importante, geralmente fica meio despercebido, e aqui nós estamos tendo vários problemas com relação a êxito de terapia por falência de eletrodo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Tipo de eletrodos usado na eletroterapia de baixa frequência polarizada. Então, é eletro, né? Usar eletrodo na eletroterapia de baixa frequência, né? Mais polarizada. Quem são? As diadinâmicas de Bernard. DF, MF, CP, LP, CP, ID. Tá? Essas são as 5 correntes que nós temos da diadinâmica de Bernard. Esses eletrodos, eles têm que ser eletrodo de silicone condutor, é um eletrodo de silicone concentrado, né, com cargas de carbono, ou seja, o carbono é o condutor. Tá? Esse carbono ele vai se desfazendo com o passar do tempo, mais a esponja impregnada com água. Então, aquele silicone preto que a gente usa de eletrodo com esponja. Isso não é borracha, é borracha com carbono. Então, veja aqui, ó. Então aqui eu vou mostrar para vocês, são 2 eletrodos, tá? Um grande e um pequeno, aqui é o silicone que eu falei para vocês, tá vendo? O silicone condutor, correto? Juntamente com a esponja, tá? Compõe o eletrodo. Então, a esponja impregnada com água, junto com o eletrodo. Ela tem uma bolsinha que você põe esse eletrodo dentro. Eu acho meio besteira, né? Porque ruim de colocar e fica uma banda só. Mas o fabricante manda, né, colocar dentro da bolsinha, mas não vejo nenhum tipo de facilidade. Então, está dentro da bolsinha aqui, você conecta o eletrodo aqui. Então, esse seria o eletrodo. Eu prefiro fazer o seguinte, tá? Tira isso aqui daqui, isso aqui tem que ter impregnado com água, lógico. Tira isso aqui daqui, tira essa borracha daí de dentro, tá? Coloca dessa forma, eu coloco dessa forma. O eletrodo preto tem que ser sempre menor que a esponja. Não pode encostar essa esponja, esse eletrodo, no paciente. Por isso a esponja tem que ser sempre maior, tá? Nesse sentido, olha, esse aqui menor, né? É a mesma coisa, esse daqui maior. Então veja, são coisas que a gente tem impregnada com água, eletrodo menor, e esses eletrodos aqui são condutores. É uma borracha condutora, ela tem composição de carbono. Enquanto tiver carbono à vontade, ele vai funcionar sem problema nenhum, ok? Tudo bem? Continuando. 2. Eletrodos usados na eletroterapia de baixa e média frequência despolarizada. Então, a baixa frequência polarizada são os MENS, os FES, que eu não gosto muito desse nome aqui, né? Isso aqui é estimulação eletrofuncional, é uma corrente de cinto motor de baixa que corrige a parte funcional. Os TENS, tá? Média frequência, corrente interferencial, BMAC, corrente russa e outras se aparecer por aí, tá? Então as despolarizadas são mais ou menos isso aqui, ó. Tipo de eletrodo na eletroterapia de baixa e média frequência. Silicone, eletrodo de silicone mais gel, tá? Fixado por uma fita adesiva. Eletrodos condutivos, é um tipo de eletrodo que a gente usa, né? A gente conhece bem eles. Esse eletrodo é de silicone, é o mesmo que nós usamos lá com a esponja. Então tá aqui, ó. Então veja, isso aqui é um eletrodo impregnado, né, com gel, todinho cheio de gel, lá, ó, bastante gel. Do outro lado onde você vai fixar o eletrodo, isso aqui que vai colocar na pele do paciente, tá? O contato da pele. Esse gel é para melhorar a condutibilidade, para fechar o circuito com mais facilidade. Tá? Tem vários tamanhos, né? Sempre impregnada com gel. Isso é para usar no TENS, no MENS, interferencial, vetorial, todas as correntes, né, que sejam despolarizadas. Esses eletrodos, ele vai fechar um circuito, correto? E esse gel melhora a condutibilidade para poder fechar esse circuito e carregar o capacitor, na verdade. Então, isso é uma coisa que a gente usa bastante. O custo-benefício dele é muito bom, ele não é muito caro. O gel se usa pouco gel, então a gente prefere usar isso em termos de custo-benefício.
Por quê? Não são caros, tem uma boa durabilidade, mas ele tem um tempo de validade. Chega uma época que ele não serve mais porque ele perde esse carbono à medida que você vai usando ele, e a partir daí você perde totalmente a eficiência dele fechar o circuito. Mas um excelente recurso, ok? Continuando. Eletrodos na eletroterapia de baixa e média frequência. Eletrodos autoadesivos. Eletrodos capacitivos. Então, veja, é um eletrodo diferente, olha aqui. Então, tá aqui, ó. Então, ali, ó. Esses são eletrodos de vários tamanhos, tá? São eletrodos capacitivos, não são condutivos, tá? Aqui você está vendo um eletrodo aqui, são de vários tamanhos, e ele tem essa cola. Essa cola é autoadesivo. Essa cola, enquanto o eletrodo estiver colando no paciente, tudo bem, ele está funcionando. Ele perdeu a cola, joga fora, tá? Ele perdeu essa cola aqui, pode jogar fora, e não adianta você querer pegar, colocar gel aqui e fixar o paciente, não adianta nada, tá? Ele é capacitivo. Acabou o gel, acabou a cola, joga fora. Nós temos tamanho 5x9, 5x5, 2x5, tá? Esse daqui, todos eles são condutivos. São práticos de ser usados, são fáceis de ser usados, tá? É só colocar na pele e já adere na pele. Custo-benefício, eu acho ele um pouco caro ainda. Mas, em termos de dia a dia, é legal, porque você pega e cada paciente tem seu eletrodo, você não mistura eletrodo, ele paga o seu eletrodo aqui, ou você dá de cortesia, até o término da terapia. Mas é um equipamento que ainda custo-benefício, é um material ainda custo-benefício um pouco caro. Eu acho assim, você consegue achar no Mercado Livre vários preços, o próprio fabricante dos equipamentos tem esses eletrodos para vender, mas nós temos que ter assim, um certo cuidado. Eles são extremamente práticos, não acho que poderia ser um pouco mais barato, e ele trabalha normalmente como trabalha os condutivos. Eles são capacitivos, tem uma facilidade muito grande no dia a dia do seu trabalho, ok? Formas de avaliar o eletrodo condutivo. Então, o condutivo, aqueles de borracha, né? Eu tenho que saber se ele está funcionando bem ou não. Então, a gente usa o multímetro para avaliar a condutibilidade do eletrodo, se está em boas condições ou não. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então, veja, isso é um multímetro, tá? Do mais simples possível. Aqui, faixa vermelha, o eletrodo está ruim. Faixa amarela, ainda dá para usar, verde, ele está funcionando. Então, por exemplo, eu fixo aqui e percebe que ele está em excelentes condições, né? Você colocou aqui, ele está uma perfeita condutibilidade. Eletrodo novo, bom. Tem eletrodo que você pega, você coloca isso aí, ele fica na faixa vermelha. Ficou na faixa vermelha, cara, pode jogar fora o eletrodo, ele não serve mais. Mas ele tem uma boa durabilidade, né? Depende da quantidade de uso que você dá. Mas, tranquilo. É com isso que a gente trabalha para saber se o meu eletrodo está bom ou está ruim. Ok? Como avaliar as condições dos eletrodos condutivos com o multímetro, né? Então, aqui eu montei um esquema para vocês para ver isso aqui. Então, aqui eu pus 3 eletrodos, né? Eu pus aqui, ó, 3 eletrodos ruins, velhos, e 3 eletrodos bons. É o mesmo multímetro. Faixa vermelha pode jogar fora, amarela ainda dá para usar um pouco, verde é o ideal, correto? Então, é isso para mostrar para você que a gente faz no dia a dia da clínica. Porque eu preciso ter eletrodos com excelente qualidade. Eu preciso que eles estejam conduzindo super bem. Eu preciso que ele esteja em perfeitas condições, porque senão eu vou judiar no meu equipamento. Quer dizer, ele não está passando bem a corrente, eu uso mais corrente para poder passar o necessário. Então, a minha preocupação aqui é saber quais eletrodos estão em condições de trabalho e quais eu tenho que jogar fora. Porque isso aqui compromete os efeitos fisiológicos. Olha aqui, ó, olha a situação desse eletrodo aqui. Ó. Ruim, tá? Olha a situação.
Ele está na faixa vermelha, já não está conduzindo mais nada. Praticamente formam algumas ilhotas. Olha aqui, esse também, muito ruim. Tá legal? Pequenininho aqui, ó. Ruim também. O que acontece? Formam ilhotas aqui, e essas ilhotas, onde tem carbono, ainda fecha o circuito. Onde não tem, não passa. Então, toda aquela corrente que você manda, ela concentra num ponto só. Queima paciente. Olha aqui, um bom. Olha aqui, ó. Chegou faixa verde, excelente. Aqui, ó, faixa verde, excelente, tá? Esses estão em perfeitas condições, esses têm que ser jogados fora. Agora, quando você tem essas ilhotas, que eu falei para vocês, muitas vezes com o próprio equipamento de corrente despolarizada, pelo excesso de concentração naquelas ilhotas, pode acabar queimando o paciente. Isso é um problema. Então, eu avaliei 3 eletrodos bons, 3 eletrodos ruins. Eu tenho que pegar e isso aqui joga fora, porque isso aqui vai comprometer a sua terapia. Você não vai fechar o circuito como deveria, você não vai dar uma quantidade energética satisfatória, consequentemente, você perde a resposta biológica que o seu aparelho poderia dar. Quer dizer, muitas vezes você está com um plano super bom, né? Você escolheu as correntes corretas, o seu equipamento é muito bom, a indicação está perfeita da aplicação da sua terapia, mas você não vê resposta. De repente, o erro não está em você, e sim na qualidade dos seus eletrodos, que compromete, sim, a sua conduta terapêutica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando, é bom você dar uma olhada, isso aqui custa R$20, não custa mais que isso, e essa preocupação aqui, ó, tá ruim, não tem jeito. Não adianta pôr, né, se eu colocar gel, não adianta nada. Ele já perdeu a carga de carbono que ele tem naturalmente. Aqui em condições satisfatórias, aqui em condições satisfatórias. Então, isso é uma coisa muito importante da eletro. As pessoas não dão muito valor para isso e muitas vezes acabam comprometendo a sua conduta terapêutica. Isso não é bom, tá? Isso não é legal. Isso vai contra a sua proposta terapêutica, tá ok? Cabos e conexões de eletrodos condutivos, tá? E capacitivos. Então, muitas vezes o cabo, cabo velhos tem que ser jogado fora. Muitas vezes você pega um cabo que você percebe que seu aparelho está precisando de muita corrente para o paciente começar a sentir a corrente. Se você pegar uma gilatinha e tirar um pedacinho da borrachinha, você vai pensar que aqueles fios estão todos esverdeados, resinabre, resistores, não vai dar certo. E a conexão também é importante. Então veja aqui o que eu fiz. Ó. Então aqui, o que é isso aqui? Está aqui, ó. Esse é o conector. Você vem na borrachinha aqui e coloca no seu eletrodo. Sem problema. Está aqui, conexão perfeita, segura, tá? Mas tem gente que não gosta disso. Existem esses jacarezinhos, né? Que você coloca, ele tem um adaptador certo, né? Você coloca aí e o jacarezinho você grampeia no eletrodo como você quiser, tá? Então aqui uma aplicação normal. Então outro jacarezinho pretinho aqui também. Então você tem um conjunto. Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere colocar direto, porque senão fica puxando, toda hora quebra o cabo aqui. Então o jacaré evita essas culturas do cabo. Nos eletrodos capacitivos, autoadesivo, jacaré não dá certo. Então tem um adaptador aí que você coloca, encaixa direitinho, tá? Resolvido o problema. No caso do capacitor, nós não dá certo, né, o jacaré. Jacaré é só para os eletrodos, né, condutivos e não os capacitivos. Correto? Então isso é uma coisa que nos ajuda muito. Ok? Legal? Aqui eu posso colocar. E é importante saber, esse cabo aqui, olha, ele é um cabo meu que tem uma cor só, mas você vê que nas extremidades é um preto e um vermelho. Depois eu vou explicar isso nas aulas teóricas lá de TNS, de interferencial, explicar o que é isso. Não é positivo e negativo porque eles são despolarizados. Ok? Então, legal, muito bom. Observação. Diante desses detalhes, fica claro a necessidade de avaliar constantemente os equipamentos utilizados, pois as respostas terapêuticas estão diretamente relacionadas aos detalhes importantes dos equipamentos. E o fisioterapeuta é obrigado, né? O fisioterapeuta tem que estar atualizado para obter os melhores resultados terapêuticos. Então, veja,
uma situação, né, bastante óbvia, né, de você estar sempre avaliando e vendo as necessidades do seu equipamento. Senão você compromete a sua terapia, vai contra você mesmo. Ok, pessoal, muito obrigado, valeu, tá? Até a próxima.